E eis que o Brasil se mobilizou, voltou às ruas para se manifestar por anistia já e contra Lula e Alexandre de Moraes, os algozes da nossa liberdade e destruidores da democracia. E não é que nesse dia tão emblemático, após uma semana de renovação de esperança, de que é possível sim resgatarmos nosso Estado de Direito, começaram a surgir lembranças de um tempo não muito distante, quando o PT chamava Moraes de golpista, e fazia isso porque naquela época o Moraes não era adepto da tirania que os petistas amam e defendia o respeito às leis e à Constituição. Eu vou falar disso no vídeo de hoje e confrontar o ministro Alexandre de Moraes de hoje com as suas próprias ideias e falas do passado. Mas antes eu preciso te perguntar: você quer acompanhar uma cobertura jornalística isenta de narrativas ou daquele discurso governista que insiste em esconder a verdade? A realidade com o rigor dos fatos você só encontra aqui na Gazeta do Povo. Você tem tudo aqui: noticiário, colunas de opinião, cursos exclusivos, biblioteca digital e o mais importante, liberdade para ler e compartilhar sem barreiras. Tudo por apenas R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses. 80% de desconto para você apoiar um jornal que segue firme defendendo os nossos valores, aquilo em que a gente acredita. É só acessar gazetadopovo.com.br/oferta, apontar a câmera para o QR Code da tela ou clicar no link da descrição. Assine e apoie um jornalismo independente que quer mais do Brasil. E fique agora com a minha coluna, falando abertamente sobre o ministro Alexandre de Moraes do passado, que era odiado pelo PT, e o atual, que o PT defende porque ele abandonou a defesa da Constituição e o Estado de Direito. Olhem que achado! Sou obrigada a começar meu vídeo de hoje mostrando uma publicação do PT, mas é um documento histórico, uma prova de que os lulistas que hoje veneram Alexandre de Moraes por causa da perseguição aos conservadores e à direita já xingaram e difamaram o ministro só porque ele tinha sido indicado para a pasta da Justiça por Michel Temer, que os próprios petistas elegeram junto com a Dilma, mas depois passaram a considerar um traidor porque Michel Temer voltou-se contra a presidente Dilma, que cometia pedaladas fiscais, crime de responsabilidade fiscal, e por isso foi retirada do cargo. Em 11 de outubro de 2016, um mês e meio depois do impeachment da Dilma, o PT publicou no Twitter uma foto de Alexandre de Moraes e Temer, e o texto em forma de denúncia. Você sabia? Alexandre de Moraes, ministro golpista da Justiça, recebeu 4 milhões de reais da empresa investigada pela Polícia Federal? Eu tentei acessar a matéria clicando ali no link, mas ele encaminha para o site do partido, onde a mensagem que aparece é a de que o período de arrecadação pela internet para o candidato está encerrado. Deixando esse aperitivo de lado, vamos ao assunto que eu realmente quero destacar no vídeo de hoje. O que Alexandre de Moraes defendia no passado que tanto irritava o PT? E o que ele fala e faz hoje que o PT tanto ama e o povo odeia? Vejam essa matéria da Gazeta do Povo. Excentricidades judiciais. 7 conselhos que Alexandre de Moraes de antigamente daria ao atual. A repórter Raquel Derevec acessou entrevistas, artigos e palestras antigas do ministro Alexandre de Moraes e entrevistou vários juristas para buscar evidências dessa mudança da água para o vinho, do defensor da Constituição para o tirano, que inventa regras da própria cabeça e manda prender qualquer um que desagrade a ele ou ao sistema do qual ele hoje faz parte, que tem o PT no comando. A busca feita pela jornalista mostra que até 2018, antes, portanto, da eleição do presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes era muito diferente do que passou a ser já como ministro do STF indicado por Temer após a morte do então relator da Lava Jato, o ministro Teori Zavascki, num acidente aéreo. Abre aspas. O Moraes de 2018 seguia e aplicava rigorosamente as normas constitucionais, fecha aspas, aponta a mestre em Direito Público Vera Chemin ao citar que o magistrado enfatizava direitos fundamentais, individuais e coletivos como liberdade e pluralismo de ideias,
e exatamente o contrário do que faz hoje, verifica a especialista, ao citar como exemplo a imposição na última semana de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que não foi condenado e nem demonstrou risco de fuga. Isso fere de morte a cláusula pétrea que constitui o Estado democrático de direito, impedindo que o ex-presidente possa se comunicar e, pior, restringindo a liberdade de imprensa e de informação, conclui a entrevistada. A matéria caminha por várias explicações, ouvindo várias pessoas. Eu recomendo a você, especialmente a quem é assinante, que acesse a matéria, está publicada na editoria Cidadania, e leia, para ficar estarrecido. Sim, Alexandre de Moraes já defendeu as leis, já defendeu a Constituição, já foi considerado no meio jurídico, né, como um grande especialista em direito e em Constituição. Aí a Raquel ouviu o advogado constitucionalista André Marcília, que também é colunista aqui da Gazeta do Povo e é especialista em liberdade de expressão, tem livros publicados sobre isso. E ele lembra que até 2018 o Alexandre de Moraes falava o seguinte, que as pessoas que se ofendem não têm o direito de cercear a opinião dos outros. Tem uma fala até naquela época que ele fez, que ele foi sabatinado pelo Senado, quando foi indicado por Michel Temer para ser ministro do STF, ele foi sabatinado e ele fala isso. As pessoas que se ofendem, que não querem ser criticadas, que nem se apresentem para a vida pública, que não concorram a eleições ou que não queiram assumir cargos públicos. Assumindo que ele, num cargo público, ele estava sendo sabatinado ali para assumir a vaga no STF, não iria atrás de quem o criticasse. É diferente, né, do que acontece hoje. O próprio André Marcília está lembrando que o ministro passou a agir exatamente conforme ele criticava, tomando decisões opostas à Constituição e ao Estado Democrático de Direito. Outra entrevista interessante que tem aqui é com a consultora jurídica Kátia Magalhães, que está destacando o ano de 2019 como um ponto de inflexão. Quando Dias Toffoli, então presidente do STF, abre aquele inquérito absurdo das fake news, que até hoje não terminou, e dá a relatoria desse inquérito para Alexandre de Moraes, sem passar por sorteio, que seria a regra normal ali da Suprema Corte, que a partir daquele momento há um ponto de inflexão nas opiniões jurídicas do Alexandre de Moraes. Ele começou a ferir um outro entendimento que 2 anos antes ele deixava claro, que é o de que há limites para a interpretação judicial. Então, o Alexandre de Moraes, anterior a 2019, anterior ao inquérito das fake news, achava que os juízes precisam ter um freio. Depois disso, a gente sabe, né? Ele é um juiz que interpreta do jeito que quer a Constituição. Uma frase dita por Moraes em 11 de dezembro de 2017, 8 meses após se tornar ministro do STF, e tem um vídeo disponibilizado na matéria da Gazeta do Povo, que eu vou colocar aqui para a gente ver, que ele está disponível no canal do YouTube da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Tem falas que contrariam as atuais posições do Alexandre de Moraes, exatamente sobre o comportamento de juízes. Veja aí. E a Constituição, ela deve ser observada não só pelo Executivo e pelo Legislativo, mas principalmente pelo guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que tem a função interpretativa, mas há limites para a interpretação. É o que o Justice Cardoso, da Suprema Corte Americana, disse certa vez. Uma coisa é a interpretação, outra coisa são as excentricidades judiciais. Ou seja, eu traduzo isso aqui no Brasil pelo eu acho que. Eu acho que ele é culpado. Então, vamos embora. Eu acho que ele é culpado, vamos embora. Ou seja, põe na prisão e vamos embora. Alexandre de Moraes criticava esse tipo de juiz que falava isso, criticava esse tipo de atitude. E é exatamente o que ele faz agora. Contra a direita, contra os conservadores, contra os manifestantes do 8 de janeiro, que não cometeram crime algum, porque não há provas contra eles. Só tem o Alexandre de Moraes dizendo que foi um crime multitudinário, que estavam todos lá, a maior parte não estava lá. A maior parte foi presa no dia seguinte em frente ao quartel e não há provas de que essas pessoas estiveram na Praça dos Três Poderes na véspera. Os infiltrados, que detonaram tudo, que quebraram vidros, que quebraram objetos dentro dos prédios públicos, nunca foram investigados. Tem 2 ou 3 só, aquele rapaz do relógio, a tal da Priscila,
que estava fazendo live lá de dentro, dizendo que quebramos tudo, a maior parte eram idosos que estavam ali na Praça dos Três Poderes e fugiram para dentro dos prédios porque os policiais estavam jogando bombas de helicóptero. E o que acontece com multidão quando tem bomba caindo? Foge. Fugiu para onde? Para os prédios públicos, que estavam com as portas abertas. E tem depoimentos dos policiais legislativos, da Polícia Legislativa ali do Congresso Nacional, e até de policiais lá do Palácio do Planalto, dizendo que as portas estavam abertas e que eles chamaram as pessoas para dentro. Tem vídeos mostrando isso. Agora, os vídeos do prédio do Ministério da Justiça, do próprio Palácio do Planalto, a maior parte dos vídeos, o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça do Lula na época, disse que sumiram, que não tem essas provas. Então, se eles acusam, eles têm que mostrar as provas. Lembra que o ônus da prova cabe ao acusador? Pois é, o Estado de Direito não existe mais. E Alexandre de Moraes, que defendia que o juiz tinha que ter limites, que defendia a Constituição, também já não defende mais. É interessante, né, a gente olhar o Alexandre de Moraes de hoje em relação ao que ele dizia no passado. Cadê aquele Alexandre de Moraes? Em junho de 2018, um pouco antes do processo eleitoral ali do qual Bolsonaro saiu vencedor, teve um julgamento no STF a respeito de proibição de emissoras de rádio e TV exibirem críticas ou sátiras sobre candidatos. Olha o que Alexandre de Moraes falou. Lembremo-nos que nos estados totalitários do século passado, comunismo, fascismo e nazismo, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas. É mesmo, Alexandre de Moraes? E o que você faz hoje, você e seus colegas, quando suprimem a liberdade de expressão, comunicação e imprensa, impedindo jornalistas de exercerem suas atividades? Está cheio de jornalistas autoexilados no exterior para não serem presos aqui pelo que eles publicam, ou nas suas redes sociais, ou nos veículos para os quais trabalham. Tem pessoas comuns desmonetizadas, e desmonetizado é, hoje em dia, quase que uma condenação financeira, né? Sem que haja uma condenação judicial, porque a pessoa tem que parar de fazer o que ela faz e se dedicar a qualquer outra coisa, vai vender pipoca, se for o caso, mas não vai mais falar, porque o ministro Alexandre de Moraes não deixa mais essa pessoa ter o ganha-pão ali com o que ela fazia. Em relação a essa fala especificamente, o jurista André Marcília, que é especialista em liberdade de expressão, é bem pontual e dizendo que é exatamente o que o Alexandre de Moraes faz hoje. Ele acha que não tem mais, tudo é relativo, né? Mais ou menos como o próprio Lula fala em relação à democracia, tudo é relativo. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão, claro que não é. Agressão é um crime tipificado no Código Penal e a pessoa que agride ou que ameaça agredir pode ser punida. Mas ela ficar censurada não é o que está previsto no Código Penal e é o que o STF faz hoje. Enfim, tem muitas coisas ditas aqui nessa matéria. Vou ler só mais um item aqui para instigar vocês a procurarem a matéria e lerem a matéria completa, porque realmente é um compilado aqui que a Raquel Derevec faz, que merece ser conhecido, merece ser relembrado, para a gente saber que o Alexandre de Moraes, quando o PT odiava, defendia a Constituição, defendia o Estado de Direito, defendia as nossas liberdades, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de ir e vir, liberdade de trabalhar, liberdade de imprensa. Hoje não mais, né? Olha esse item aqui. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa, não seja candidato, não se ofereça ao público. É aquilo que eu já tinha mencionado antes. Ele falou isso, tanto nessa ação que estava sendo julgada no STF em 2018, quanto no ano anterior, 2017, após a morte do ministro Teori Zavascki, quando Temer o indica para ser o novo ministro do STF e ele é sabatinado no Congresso. Esse vídeo também roda aí na internet há muitos anos. É mesmo, Alexandre de Moraes? E por que que agora você não aceita mais críticas? Por que que vocês condenaram Daniel Silveira, que além de tudo, além de liberdade de expressão, ele ainda tinha a imunidade parlamentar sobre quaisquer palavras, votos e atos. Está escrito na Constituição, é o artigo sobre a imunidade parlamentar. Por que condenaram Daniel Silveira? Por ele ter criticado o STF. Porque liberdade de expressão não é liberdade de agressão? Quem disse isso? Cadê a lei que fala isso? Ou é a lei da nossa cabeça, da cabeça dos 11? Então é muito complicado quando a gente olha o Alexandre de Moraes de hoje e o Alexandre de Moraes do passado, mas aí a gente entende, né, porque o que o PT odiava, o Alexandre de Moraes chamava de golpista e agora ama e bajula e passa pano para todos os abusos de autoridade cometidos por ele.
Para encerrar, nesse dia histórico em que o Brasil inteiro voltou às ruas, após uma semana histórica em que a gente viu sanções internacionais finalmente chegando sobre o tirano brasileiro que abusa da autoridade, que ataca os direitos humanos, infringindo inclusive tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, colocando o Brasil numa condição de pária internacional. Neste domingo vamos dormir mais leves e vamos começar a semana mais leves, seguindo nas ruas, seguindo atentos, seguindo com buzinaços, com nossas críticas, exercendo nossa liberdade de expressão, com respeito aos demais, com respeito aos direitos humanos que nós respeitamos, né? Mas sem abrir mão do que a Constituição nos garante. A possibilidade de externar o nosso pensamento, criticar quem a gente quiser e, claro, se a gente abusar do nosso direito de nos expressarmos, aí sim estamos passíveis de responder a processos por injúria, calúnia, difamação, ameaça, conforme as leis. Vamos lutar para resgatar nosso Estado de Direito, lembrando sempre que cabe aos nossos senadores promover o impeachment de ministros do STF que desrespeitam a Constituição. Tem vários lá na mesa do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e é sobre ele que a gente deve voltar a nossa pressão agora. E sobre Hugo Mota, presidente da Câmara, para que vote o projeto de anistia. Eu sou a Cristina Grêmio, essa é a coluna Falando Abertamente, e eu te convido mais uma vez para acessar o QR Code da tela ou o link da descrição ou gazetadopovo.com.br/oferta e vir ser nosso assinante. R$ 4,90 por mês nos primeiros 6 meses para ter acesso a todo o conteúdo do jornal. Eu sou colunista na Gazeta e te espero lá. R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses para assinar a Gazeta do Povo. Leia um grande jornal novamente, no momento em que o Brasil precisa da verdade. Basta clicar no botão que está aparecendo na sua tela para garantir acesso ilimitado à Gazeta, com 90% de desconto. Escolha a melhor informação para você e para sua família. Nós lutamos pelo futuro que o Brasil merece. Gazeta do Povo.